cafezinho pra aguentar o dia. Se você cresceu no Brasil entre o ano de 2000 e 2010, é muito provável que você conheça o Pica-Pau. E também é bem possível que você lembre da versão mais famosa dele, que parece um mascote de parque temático como o Mickey, por exemplo. Uma época em que o Pica-Pau tinha um design bem mais agradável aos olhos, era bem mais carismático, e claro, foi dessa versão que vieram os memes mais famosos de Pica-Pau, como Bolho de mulhango, ou essa gente inventa cada coisa. E lá vamos nós. Em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. Muito arriado. E bom, com certeza devem ter tido outros que eu esqueci porque realmente tinham muitos. Mas fato é que o Pica-Pau não é só um desenho pros brasileiros, é quase como uma parte das nossas vidas, uma parte da nossa cultura. Assim como Chaves, Eu, a Patroa e as Crianças e Todo Mundo Odeia o Chris. Tanto é que o país em que o desenho do Pica-Pau fez mais sucesso foi aqui no Brasil. Só que antes dessa versão bonitinha que todos nós amamos, o nosso amado Pênis Pênis, para os mais íntimos, teve outras 3 versões. Sim, esse bicho tem mais versão animada do que o Mr. Catra tem de filho, acredite em mim. Mas a primeira delas definitivamente foi a mais insana que eu já vi na vida. Sem exagero nenhum, eu consigo facilmente comparar esse Pica-Pau aqui com o Coringa. Porque ele é um verdadeiro agente do caos, um demônio de penagem vermelha, o destruidor de sanidade, que não só destrói a mente de quem cruza o seu caminho, ele explode ela com dinamite, dá risada e ainda dança em cima dos escombros. Tanto que se você parar pra pensar, ele tem até a sua própria risada maléfica. Não é à toa que aqui no Brasil ele foi apelidado carinhosamente de Pica-Pau Biruta. Sim, meus amigos, o nome dessa versão é literalmente esse. E como eu adoro falar de fases bizarras de animações antigas, hoje nós vamos explorar essa versão assustadora do Pica-Pau que era tão absurda que durou apenas 10 episódios. Depois disso, o criador do personagem, Walter Lantz, meio que reformulou quase que completamente o personagem pra ser, digamos, mais aceitável e amável pro público. Porque a verdade é que antigamente você não gostava do Pica-Pau, você torcia pra ele se ferrar, porque basicamente ele era o vilão das histórias. Olá, meu nome é Almeida e venham comigo, pois hoje nós vamos mergulhar nesse período caótico da história dessa animação, onde o Pica-Pau parecia ter saído direto de um manicômio. E também vamos entender por que seu criador modificou o personagem depois de apenas 10 episódios. Então eu apresento pra vocês... Pica-Pau Biruta. Guess who? Mas antes de tudo, eu preciso explicar algumas coisas pra vocês. Inicialmente, o Pica-Pau não nasceu pra ser um personagem com suas próprias histórias. Ele foi criado como um vilão. Isso porque em 1940, o Walter Lantz estava fazendo mais um episódio do seu desenho de maior sucesso até aquele momento, Andy o Panda, que muito provavelmente você nem sabe quem é e o motivo disso tem nome. Pica-Pau. Esse personagem foi criado como um antagonista, um vilão que vinha incomodar o Andy e o seu pai até os dois enlouquecerem, bicando o telhado e espancando o pai do Andy quando ele tentava matar o pássaro porque ele não conseguia trabalhar com o barulho infernal que o Pica-Pau ficava fazendo. E aqui esse pássaro já mostra o quanto era surtado, ameaçando o Andy, que era apenas uma criancinha, e parecendo literalmente um lunático. Você sabe o que aconteceu com o último que tentou fazer isso comigo? Eu fiz ele pedacinho por pedacinho. E o pior é que fica nítido que o Pica-Pau tava fazendo isso única e exclusivamente pra irritar os pandas. Tem até um momento em que o Andy vai tentar colocar sal no rabo dele pra impedir o bicho de voar, o que não faz sentido nenhum, mas como é um desenho animado a gente releva. O Pica-Pau simplesmente saca uma breja geladíssima e deixa ele pôr sal no copo, soprando a espuma na cara da coitada da criança e bebendo o copão numa golada só, ficando ainda mais fora de si do que ele já tava antes. Porém, no fim do episódio, o Andy consegue pôr sal no rabo dele. Acabei de perceber o quanto isso sou errado, pelo amor de Deus, não tirem isso de contexto. E aí o episódio acaba com ele sendo preso. E não demorou muito pro Pica-Pau chamar tanta atenção que ele tirou o lugar do Andy o Panda e se tornou o novo favorito do Walter Lantz, que deu um desenho só pra essa criatura infernal. E como ele foi criado pra ser um vilão, vocês já imaginam onde isso vai parar, né? Em todos os primeiros episódios de Pica-Pau, ele é sempre o causador dos problemas. Tanto que no início do primeiro episódio da sua série, ele canta uma música falando sobre como ele é louco e perturbado. E eu não tô nem brincando. Everybody thinks I'm crazy. Yes, sir, that's me, that's me.
Eu obviamente não posso passar a música inteira por conta do copyright, mas fiquem sabendo que tem todos os episódios dublados aqui no YouTube. Enfim, os animais da floresta começam a achar que aquele pássaro era maluco, e o próprio Pica-Pau concorda. Então, pra tentar tratar a sua maluquice, ele decide ir até um psiquiatra, só que mesmo o doutor tentando de tudo pra ajudar, de certa forma, porque esse desenho até faz piada com a psiquiatria da época, que, bom, não era muito boa, já que existia até lobotomia na época. Só que o Pica-Pau perturba tanto o doutor e destrói tanto o escritório do coitado que o psiquiatra acaba ficando maluco. Ou seja, o Pica-Pau conseguiu destruir completamente o psicológico de um psiquiatra em apenas uma consulta. Que, por coincidência, é a mesma coisa que o Coringa faz com a Harley Quinn. Só que em várias consultas, no caso. Mas apenas coincidências aqui, pessoal. Apenas coincidências. Mas não para por aí. Também tem um episódio em que o Pica-Pau bate o carro e o destrói completamente. Porém, quando ele vê que ali perto tinha uma empresa que fazia empréstimos, ele reconstrói o carro só pra usá-lo como garantia e pegar a grana dessa raposa aqui. Porém, quando chega a hora de pagar, o pássaro literalmente tortura de todas as formas possíveis a coitada da raposa, que acaba perdendo a paciência e começa a tentar matar o Pica-Pau. Porém, o pássaro se finge de morto até o bicho perdoar a dívida e ficar sem o seu dinheiro. Aqui fica nítido que o Pica-Pau é pilantra pra cacete. E como eu disse, ele sempre procura os próprios problemas. E ferra pessoas que não fizeram nada pra ele totalmente de graça e por pura diversão. Fora que esse Pica-Pau tem os feitos mais malucos de toda a história do desenho. Como, por exemplo, tem um episódio em que o inverno chega e todas as aves voam para outros lugares onde estava quente, que é o período de migração das aves. Só que o Pica-Pau, por pura preguiça, prefere ficar dormindo ao invés de ir embora ou armazenar comida. E o resultado é que depois de 2 semanas com nevascas fortes, a comida se esgota e a fome, que é só um dos 4 cavaleiros do apocalipse junto da morte, da praga e da guerra, a grande fome vem visitar o Pica-Pau. E ele ri na cara da fome. Ele assusta a fome. E bom, se você chegou até aqui, já deve ter percebido o motivo desse desenho ter gerado tantas polêmicas e bastante dor de cabeça pro Walter Lantz, ensinando coisas não muito legais pras crianças, como perturbar os outros, pegar empréstimo com o agiota sem razão alguma e não pagar, e por aí vai. Agora a gente chegou num ponto um tanto quanto delicado, então vamos começar pelo episódio Procurando Rachadores, onde o Pica-Pau já começa cantando sobre como ele é um péssimo motorista e as formas como ele perturba as pessoas no trânsito, apertando a buzina, freando do nada, quase causando acidentes e por aí vai. E aí, do nada, ele para do lado de um guarda de trânsito e começa a infernizar a vida do cara que inicialmente nem reage ou briga com o Pica-Pau, mesmo sendo provocado. Ele só começa a se importar mesmo depois que o Pica-Pau, sem motivo algum, começa a dirigir que nem um lunático na frente do guarda e se recusa de todas as formas a ser preso ou levar uma multa, chegando a entrar numa luta física com o coitado do policial que novamente só queria fazer o seu trabalho. E depois de torturar psicologicamente o guarda, o Pica-Pau consegue o que sempre quis e deixa o cara completamente maluco. Só que mesmo depois de acabar com a mente do policial, ele ainda vai no manicômio perturbar o cara até ele se tornar só uma casca do homem que um dia ele foi. Siga aquela motoca, siga aquele cavalo, siga a carroça, siga aquele chinesinho. E agora chegamos no tão momento... E agora chegamos no tão aguardado momento desse vídeo. O episódio em que o Pica-Pau estava dirigindo a sua caranga até que se depara com uma placa falando pra ele economizar gasolina e os pneus, perguntando se aquela viagem era realmente necessária. E é quando o Pica-Pau fala a famosa frase: Claro que é necessária. Eu sou um diabo necessário. O que deu uma baita polêmica na época, porque esse episódio foi lançado em 1943. Uma época em que a religiosidade era absurdamente forte, e em inglês a piada soou ainda pior. Conserve gas and tires. Is this trip really necessary? Sure it's necessary. I'm a necessary evil. O problema é que ele fica sem gasolina pra subir o morro e como ele estava sem dinheiro pra comprar gasolina, o frentista expulsa o Pica-Pau na paulada e o pássaro vai parar no ferro velho, onde ele decide roubar gasolina dos carros pra conseguir voltar a dirigir. O problema é que, por acidente, o Pica-Pau acaba roubando gasolina do carro de um policial. Como sempre, esse desgraçado arranjando confusão por conta própria, com gente inocente que não fez mal nenhum pra ele. E aí, depois de destruir o carro do policial, o oficial perde a paciência
Nancy decide levar o Pica-Pau preso, com toda razão, inclusive. E mesmo assim, o Pica-Pau ainda decide peitar o cara. Esse bicho literalmente é mais anarquista que o Coringa e ninguém vai me convencer do contrário. O cara não respeita a lei em vários episódios, o cara simplesmente caga na cara da polícia e vai embora. E aí, no meio da briga dos dois, o Pica-Pau acaba fazendo o guarda de carrinho de rolimã e colide com uma estação de combustível, gerando uma explosão que mata os dois. E mesmo depois de literalmente acabar com a vida desse pobre coitado, mesmo no céu, o Pica-Pau ainda fica infernizando o cara. Pra começo de história, por que esse bicho foi parar no céu? Ele literalmente é o capeta em carne e osso. Mas enfim, nesse ponto já deve ter dado pra perceber uma coisa. No início parece que o Walter Lantz queria fazer o Pica-Pau ser o estereótipo de pessoa odiável. Aquela pessoa que faz tudo de ruim, tudo que irrita as pessoas. Só que tem um pequeno probleminha aqui. É impossível gostar e torcer por uma pessoa assim. E foi por isso que o Walter Lantz decidiu reformular o Pica-Pau depois de apenas 10 episódios, para ele ser mais amigável e gostável pro público. Então ele ganhou um design muito mais harmonioso e perdeu um pouco daquele negócio de simplesmente começar a caçar confusão com qualquer pessoa que ele vê pela frente. Só que não achem que isso fez o desenho perder o humor adulto, porque ainda tem muita coisa bizarra nas versões seguintes desse desenho. O que vou fazer? Sem lar, sem amigos, sem dinheiro. Ah, o que farei? Se eu tivesse uma arma, daria um jeito. Mas bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Almeida e até o próximo vídeo.